Bem-vindo, bem-vinda ao Preço da Pressa. Esse que é um espaço feito por empreendedores para empreendedores. Não importa se você deseja começar, se você já começou, né? Ou se você já começou há muito tempo. Esse espaço é para você, para a gente dividir, né? O que a gente descobriu no caminho do empreendedorismo, mas principalmente as armadilhas que a gente caiu e que ajudar você a evitá-las. É claro que não seremos apenas nós, traremos muitos convidados, então se esse assunto te interessa, eu te convido a se inscrever nesse canal, mas principalmente comenta, traz perguntas, porque isso vai enriquecer não só o canal, mas essa que será uma grande comunidade para ajudar o máximo possível de pessoas. Então, tá feito o convite, vem! A pressa tem um preço e aqui é o lugar que a gente vai ajudar você a se livrar dela. Está começando mais um episódio do Preço da Pressa. Esse aqui que é o episódio número 3, onde eu e o Dani vamos receber o João do Lavita, lá de Monte Azul, e você vai gostar desse papo. Bora lá. E aí, rapaz, me conta. E aí, tudo bem? Tudo perfeito. Muito boa, prazer Daniel. te receber, viu? Só alegria. O prazer é meu estar Muito aqui. prazer te receber. Cara, a gente quer saber da tua história. Tem a Lavita Cross, Lavita Fitness. Mas quero saber antes. É o Sim, que a gente quer saber, né? Perfeito. Tem todo um contexto até chegar hoje no Lavita, nas duas modalidades em si, tanto a musculação como o cross, né? Eu sempre fui um atleta, óbvio, não um atleta de nível profissional, mas sempre fui um cara de esporte. E eu queria muito jogar futebol. Então eu sempre tive, desde a minha época de escola, que... Você está falando de qual idade? 13, 12, 14. Faz muito tempo, hein? Eu lembro que em 2008 eu estava no segundo colegial e eu já sabia que eu queria fazer educação física e naquela época vinha uma chuva de críticas, né? Pô, mas o que você vai fazer educação física? Vai fazer fisioterapia então? Porque você não vai, educação física você vai ficar dando aula, você não vai ter campo e tudo mais. E eu tinha na minha ideia que eu queria entrar em educação física porque eu gostava de futebol, eu queria entrar na parte de preparação física, na parte realmente de estar vivenciando um futebol como algo que eu não consegui ser um atleta de futebol, né? Pô, eu quero estar no meio. E comecei a fazer a faculdade de educação física. Até por falta de informação na época, eu comecei fazendo licenciatura. E se eu queria entrar num meio esportivo, eu tinha que estar fazendo bacharelado, fui e fiz a alteração. Porém, minha primeira experiência de trabalho, em 2011, foi pelo estágio do CIE. E eu fui trabalhar num centro educacional lá em Monte Azul Paulista. Chamava CEMAP. E foi minha primeira experiência realmente de trabalho na área, que foi bem legal. Ali eu aprendi a criar autonomia, dar aula, trabalhava com esporte, trabalhava como professor de sala também. Aprendi muita coisa. A equipe era uma equipe muito legal. E foi um ano de estágio, acabou o meu estágio, eu fui trabalhar numa empresa de bombas submersas na cidade, e isso é muito forte, né? Em Monte Azul talvez seja ali uma capital dessa área de bomba submersa. Eu fui trabalhar de office boy e saí disparando currículo. E como eu falei, a minha ideia era trabalhar com esporte. Porém, como eu vivenciei nesse ano de estágio na área escolar, eu falei, pô, gostei, quero seguir essa parte agora. E saí entregando currículo em escolas, nas 2 escolas particulares lá em Monte Azul eu entreguei. E depois de um tempo, uma me chamou para fazer uma entrevista. E eu ia dar pouquíssimas aulas na época, em 2013, eu ia ganhar... Você já era formado nessa época? Não era formado. Eu ia ganhar R$500, alguma coisa assim. Pô, nem pensei, eu topei porque eu queria entrar na área novamente, sair da empresa que eu estava. Porém, aconteceram algumas situações. Eu estava estudando bacharel, estava no meu último ano de bacharel e não poderia dar aula na escola. Fiz um trabalho em Monte Azul, um trabalho que se destacou porque saiu daquela monotonia de
educação física, soltar a bola para molecada e tudo mais. Eu comecei a desenvolver uns circuitos psicomotores, meu TCC foi em cima disso. Então, chamou a atenção. A escola, que também tinha uma unidade em Bebedouro, que era a principal, me chamou para dar aula lá. E por ser talvez um centro de mais visibilidade, o fato de eu não ser formado começou a me trazer problema. A escola começou a receber denúncia e tudo mais, e eu tive que me desligar da escola, né? O pessoal sempre ajuda, né? Mas... Parece que é igual em toda a área, Mas, né? Começou a se cara, destacar. essa foi a melhor coisa que aconteceu para mim. E eu continuei trabalhando na escola em Monte Azul e mandei currículo em academias. Mas você foi mandado embora da escola eu tive que se desligar da escola, eles tentaram de todas as formas, mas não era legal. Então, né, para uma empresa, você tá com um funcionário ilegal é complicado. Sim. Né? Porém, em Monte Azul eu não tive nenhum problema, então meio que fecharam-se os olhos e eu continuei lá, trabalhando, ganhando menos, né? E eu falei, cara, eu preciso aumentar minha renda. E eu saí, eu falei, eu vou mandar currículo em academia. Perfeito. Né? Uma academia de Bebedouro tinha me mandado uma mensagem no Facebook, eu deixei um currículo lá e eles me chamaram para trabalhar. Eu nunca tinha tido uma experiência em academia. Nada. Isso foi no final de 2013. E meu primeiro dia, falei, cara, isso não é para mim. Falei, não vou dar conta, porque eu tinha que lidar diretamente ali com pessoas. Eu tinha que quebrar uma barreira minha de ser uma pessoa fechada e eu não podia esperar as pessoas chegarem em mim. Era eu que tinha que chegar nessas pessoas. O meu primeiro dia eu falei, cara, eu acho que eu não consigo. Mas eu fui no outro dia e, por incrível que pareça, tipo, teve um professor que chegou em mim e falou assim, ó, cara, chega e cumprimenta todo mundo. Chega e sai dando a mão para todo mundo, que essas pessoas já vão quebrar o gelo com você. E eu cheguei no outro dia, ela foi fazendo isso, fui cumprimentando todo mundo. Ofereci uma ajuda, o cara precisou, ofereci outra ajuda, falei, ó, que gostoso. Eu dou conta. Tecnicamente eu ainda não tinha conhecimento nenhum, né? Mas gostei. E eu fiquei nessa academia até 2018. Lá aprendi muito. A forma como eles trabalhavam com atendimento, toda a essência que eu tive veio de lá. Eu aprendi muita coisa lá, os profissionais. Foi uma escola assim, gigantesca para mim. Tem uma pergunta. Na faculdade não ensinaram a cumprimentar todas as pessoas? Não. A faculdade é muito questão técnica, né? Então você vai ter treinamento esportivo, você vai ter biomecânica, você vai ter fisiologia e tudo mais, mas você não trabalha com atendimento. Na verdade tem estágio supervisionado, né? Tá, mas você vai, por exemplo, você se forma para trabalhar com gente, né? Sim. Aí é o que o Genaro mas eu acho que talvez o intuito de uma universidade hoje seja te levar para o meio acadêmico. Te transformar numa máquina. Então, talvez o formato de ensino seja... vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado e vai continuar transmitindo conhecimento para outras pessoas no mesmo caminho, universidade e tudo mais. Mas nunca pensei nisso. Né? E assim, é muito louco, porque quando eu estava na faculdade eu já pensava que eu queria ter algo, eu queria fazer algo, mas não imaginava que seria com a musculação. Certo. Em 2016, a academia tinha 2 unidades lá, apareceu a oportunidade de, na verdade, a academia fez uma proposta de eu estar numa outra unidade. Era uma unidade que era inferior, porque era uma academia de bairro, você não estava no grande centro principal ali onde estavam os alunos com poder aquisitivo maior e tudo mais. Mas eu enxerguei uma oportunidade ali de estar liderando. Né? Então, depois de um tempo que eu fui para essa outra unidade, eu cheguei na dona da academia e falei, eu gostaria de exercer um papel de coordenador aqui. Show. E ela aceitou. Você fez a proposta, ela não falou para o time. Não, eu falei, a hora que tiver a oportunidade, eu quero estar na coordenação. Show. E automaticamente acho que ganhou essa confiança e isso aconteceu. Aprendi muito, mas eu via que eu não tinha um gabarito técnico, por exemplo, ou não sabia como fazer algumas abordagens, como corrigir. Você chegar num professor e falar assim, faz dessa forma, melhora isso. Então, em 2017, eu iniciei um curso de gestão estratégica de pessoas. Show. No curso do MBA,
teve uma modalidade que você fazia um planejamento para montar o seu negócio. E ali eu falei, cara, eu vou... Aqui tem algo. Eu vou, no ano seguinte, montar minha... Isso era 2017. Certo. Falei, em 2018, eu já quero começar 2018 com um negócio formado na minha cabeça de montar a minha empresa. Perfeito. E qual foi uma alternativa para isso que eu achei? Sou de Monte Azul, mas a minha carreira toda profissional, praticamente, a parte de academia, foi em Bebedouro. Onde que eu fui montar minha academia? Em Monte Azul. Por quê? Meus pais tinham um espaço do lado da casa deles, tipo, tinha 54 metros quadrados. Falei, cara, já dá para montar meu negócio aqui. Show. Eu não vou precisar pagar aluguel, eles não vão me cobrar aluguel, vou montar um espaço aqui. Fui falar com eles, cara, eles quase infartaram. Porque assim, em 2017, eu ganhava um salário, tipo, naquela época, de aproximadamente 5, 6 mil reais. Perfeito. Trabalhava dando aula em escola, trabalhava para a academia e dava personal. Então era das 6 da manhã ao meio-dia, em Bebedouro. Meio-dia vinha para Monte Azul, da 1 às 5h30, dando aula em escola. Voltava para Bebedouro das 6 às 10, trabalhando na academia. 3 turnos. Igual o pai do Cris. O que aconteceu? Eu gastava Mais, né? Mas o que aconteceu? Eu gastava muito, cara. Eu imagino. Então, tipo assim, eu tinha um salário... Mas era um salário bom. Era um salário bom, mas a despesa era muito alta também. Entendi. Então, a hora que eu parei para pensar, que eu fiz todas as minhas contas do que eu precisava, quantos alunos que eu preciso para manter meu negócio. Eu lembro que na época eu precisava de 15 alunos. Porra. Para as despesas que eu teria para minha empresa, e eu viveria com o salário que eu ganhava na escola, porque eu continuaria dando aula na escola em Monte Azul. Esse era o projeto. Como uma segurança. Entendi. Isso em 2018. Então, pô, as coisas aconteceram, vendi meu carro, o meu pai me deu uma ajuda e montei um estúdio pequeno. A ideia era trabalhar de forma personalizada. Eu tinha feito alguns cursos já de treinamento funcional, falei, eu vou usar o conteúdo desses cursos, trabalhar em grupo. Inicialmente, eu só dava aula de funcional no estúdio. Foi mais racional ou emocional a decisão? Cara, foi racional. Racional. Foi racional. Legal. Porque talvez se fosse emocional, não tinha ido para Monte Azul. Entendi. Entendeu? Eu teria tentado montar meu negócio em Bebedouro, mas foi a melhor coisa que eu fiz ter ido para Monte Azul. Porque eu tive a oportunidade, por exemplo, de começar com pouco, aos poucos, errar com pouco e ir traçando uma trajetória, né? Então, quando o estúdio ainda não estava pronto, eu inaugurei o estúdio em maio de 2018. Em março, eu já tinha, 12 alunos de personal, que eu dava ao ar livre lá, eu precisava de 15 para ter. Então, eu falei, vai dar certo. Saí da academia, inaugurei meu estúdio em maio. Com um mês eu já tinha 35 alunos e as coisas foram acontecendo, até que chegou um momento que ficou inviável continuar na escola, porque o salário que eu ganhava dando aula e o que eu poderia fazer aumentando turmas de treinamento, porque alguns períodos ficava fechado. Eu era dono professor, então se eu não tô lá, não tem aula. Perfeito. Né? Eu falei, vou sair da escola e fiquei full time no estúdio. Era das 6 ao meio-dia, da 1 às 10 da noite. Você fazia tudo nessa época? Tudo. Então, dava aula, parte financeira e tudo mais. Começou-se, depois de um tempo, a criar um problema que eu acho que a maioria dos empresários hoje tem, principalmente se você pensar em empresário pequeno. Certo. Que é não saber diferenciar um CPF de um CNPJ. Então, começou a ficar um pouco bagunçado. Misturar contas pessoais com contas profissionais. E quem tem dinheiro é a empresa. Né? Quem tinha dinheiro era a empresa, não era eu. Difícil entender isso. Não era eu que tinha o dinheiro. Falou disso ontem. Mas é aí que eu falo que às vezes a gente tem que ter sorte, porque deu tempo de conseguir olhar para isso, né? E eu ia me amadurecendo e buscando informações sobre isso. Cara, eu intrinsecamente sabia que estava errado. Entendi. E eu comecei a buscar algumas formas de como eu conseguiria corrigir isso. Primeira coisa que eu fiz, definir um prolabore um pouco mais alto.
Porque eu falei, não adianta eu colocar um Prolabore baixo para falar que é baixo e eu ter que ficar precisando do dinheiro da empresa para suprir isso. Então, eu preciso de tanto para viver, eu vou tirar um salário X, eu tenho que ver com isso. As coisas começaram a melhorar um pouco em questão de gestão a partir disso. Mas, enfim, o estúdio cresceu, fizemos reformas, aumentamos espaço. 2020 veio pandemia, foi um aprendizado gigante, a gente vivenciou isso junto, inclusive. Muitos aprendizados, muitos tombos, fortaleceu muito. Em 2020 conheci o Genário, conheci o Vinícius, fui conhecendo mais pessoas que talvez fossem pessoas que teriam pensamentos semelhantes, né? Parece que as coisas foram se encontrando. Tinha uma pessoa em comum que tinha contato com o Genário, essa pessoa fez acontecer esse momento aí para o Genário conhecer ele treinava, queria mudar de lugar de treinar, começou a treinar comigo, criamos uma amizade muito forte. Em 2020, inclusive, ele me incentivando e conversando sobre negócio, a gente no estúdio tinha um espaço que eu montei para a gente treinar cross. Show. Que eu passava uns treinamentos lá para a galera, mas é um espaço pequeno. Então, por que não montar um cross? Mas por gosto. Né? Se é algo que a gente vivencia, se é algo que a gente gosta, tem mercado, vamos montar. Uhum. Então, conversei com o meu pai topou entrar em sociedade comigo, fizemos um aporte e montamos o negócio, e aí veio uma parte diferente, né? Porque não teria como eu dar aula nos dois lugares. Então, o estúdio, que era a minha fonte de renda, eu precisei contratar um professor para estar ali. Porque era muito mais fácil para mim achar um professor que dá aula de musculação. Naquele momento, talvez não tinha tanta facilidade em achar um professor de cross. Então, era mais fácil eu estar dando aula de cross e achar um professor para estar no meu lugar na musculação. E foi isso que aconteceu. Fui dar aula de cross em Monte Azul. O professor que veio comigo, agregou muito, ajudou. Praticamente, ele por muito tempo, ele tocou o estúdio da maneira dele, acertando, errando, a gente conversando, corrigindo e fluiu de uma maneira legal. Até que em 2021, a gente já tinha criado uma amizade muito forte, Genário. O Vinícius entrou nessa amizade também, foi criando um ciclo de amizade e um vínculo muito forte. Os três gostavam muito e vivenciavam muito a modalidade. Eu já estava morando em Bebedouro, já estava morando com a Michele. E vamos montar então um Lavita em Bebedouro. Então foi daí que surgiu a oportunidade de ter um Lavita Cross em Bebedouro. Outro passo, precisaria de outras pessoas para estar trabalhando, né? Várias pessoas aí. E assim foi acontecendo, né? Como aconteceu agora em 2022 para a gente montar o estúdio em Bebedouro também. Então, se você pegar o que a gente começou ali, né, de como... eu queria trabalhar com preparação física, no futebol e tudo mais, para o que chegou hoje teve muita coisa, né? Desde, você é um professor de escola. Puta, não quero só ficar dando aula em escola, cara. Eu quero ter meu negócio. E os propósitos a gente tem um propósito muito bem definido na empresa, né? Que é realmente a questão de atender bem nosso cliente. Então, o que diferencia o nosso trabalho? Atendimento. Pode ter academia com mais aparelhos, pode ter lugar que talvez tenham máquinas mais caras, que talvez sejam de um nível superior, mas a gente vai pegar sempre no atendimento. Não adianta ter máquina, não adianta ter estrutura se não tiver atendimento. Então, nosso foco é realmente trabalhar com atendimento. E o valor do nosso negócio está aí, né? As pessoas que estão com a gente aderiram bem a essa ideia. Cara, e quando a pessoa entra na empresa, já tem um propósito, uma cultura. A roda está girando ali já, né? Uma cultura. Talvez seja mais fácil ela entrar nela. E óbvio, né? São pessoas, tem perfil e tudo mais. Às vezes acontece, às vezes não acontece. E isso faz parte do processo, né? A parte mais difícil de desenhar essa cultura? Cara,
Talvez você consiga entender como que eu posso extrair isso do Daniel, do Dani. Você não é igual a ele não é igual ao Genário. Como que eu consigo chegar no Genário e mostrar isso para ele, extrair isso da melhor forma? Como que eu consigo chegar numa outra pessoa e mostrar isso da melhor forma? Então não é uma receita de bolo, é vivência ali. O produto final tem que ser... Tem que ser parecido. Tem que ser parecido. É o mesmo bolo. Mas ao longo desse período eu amadureci muito porque a minha régua é muito alta. Entendi. Então eu quero sempre as coisas tipo assim... Que o atendimento esteja do meu jeito, porque o La Vita foi uma coisa que eu criei, né? É o meu formato ali, é o meu formato de trabalho. E eu vejo que eu tenho que me controlar nisso. Certo. Porque cada um tem seu ritmo, seu tempo, cada um tem o seu formato de atendimento que também é bom, que pode ser lapidado, que não é igual ao meu, mas é bom também, né? E a minha meta é deixar o mais próximo Possível do que eu acho um formato ideal, respeitando a característica dele. Então, talvez a maior dificuldade tenha sido esse entendimento. Como que eu posso extrair o melhor de cada um, respeitando o jeito, o modo de cada um, e como que eu tô ali, ó, caiu. Pô, excelente, é assim que tem que continuar. Perfeito. Tá perfeito, pode melhorar. E é um trabalho árduo, né? Mas não seria possível sem a equipe que a gente tem, cara. Tem uma coisa que eu acho excelente, assim, que é essa personalização das coisas, sabe? Você vai num lugar e a pessoa, sabe, ela parece que está com você. Você não é mais um cliente, mais um aluno. Como é que faz isso? Então, tipo, quando cresce? Criar um produto, talvez seja essa situação. Quando eu comecei, talvez as pessoas iam treinar com o João. Hoje as pessoas vão treinar no La Vita, né? Foi aquela conversa que a gente teve, há muito né? tempo atrás. O quanto que vale a sua empresa? Quando você me perguntou isso em 2019, eu fiquei fazendo conta de quanto valia a minha empresa. Você falou, sua empresa não vale nenhum real, porque se você não tiver nela, ela não funciona. E eu enxergo que hoje a nossa empresa, o La Vita, tem um valor gigante. Né? Porque independente de quem esteja à frente dando aula, as pessoas estão ali vestindo aquele produto, aquela marca, e se ela está no La Vita trabalhando, ela tem um padrão de trabalho, de atendimento. Então, se você for lá treinar, independente de quem esteja, você vai receber um padrão de qualidade de atendimento. E se isso não acontecer, a gente tem que corrigir, tem uma coisa errada, né? Então, criar esse produto, criar essa marca e uma identidade visual muito forte. Então, quando a pessoa vê um verde e um preto, o La Vita, né? É muito forte. Eu acho que o nosso verde, esse verde La Vita, é chamativo. Sim. Então, a pessoa passou, viu? Ali é no La Vita. Ali que é o La Vita, né? Quando a gente vai participar muito das competições, né? Isso fica muito marcante pra gente. Vocês são do La Vita. Perfeito. A força da marca vai tomando uma proporção e o valor passa a ser maior do que o valor do João. Exato, e né? Isso é maravilhoso para você, né? Esse é o ideal, né? É o ideal, né? E isso não é fácil. Isso aconteceu comigo com a sorveteria. Quando o pessoal ia na sorveteria do Daniel. Sim. E o meu sonho era, eu quero que as pessoas vão aqui rap. Não na sorveteria do Daniel, porque não dá para replicar o Daniel. Assim como não dá para replicar o João. Dá para ter um padrão. Mas replicar ser humano ainda não inventaram o clone, né? Isso foi fantástico, né? Isso hoje eu acho que é o segredo de você ter sucesso, né? Você conseguir replicar isso, talvez sem você estar realmente ali, né? As pessoas conseguem já estar executando, fazendo o seu produto acontecer, sem necessariamente você estar presente, né? Por mais que a gente esteja sempre olhando no entorno, né? Pontuando e corrigindo e inovando, trazendo novos recursos, né? A parte técnica, quem faz são os professores. Né? Perfeito. Tem quando a gente vai fazer qualquer coisa, né? Sorveteria, terapia, crossfit ou a própria musculação,
tem uma busca oculta ali, né? E o que você acha que no Lavita a pessoa só encontraria no Lavita? Tem essa parte, esse atendimento personalizado, maravilhoso, mas... Cara, hoje a gente vive num meio de doenças psicossociais, no meio de pessoas que são talvez infelizes no relacionamento, e isso tudo reflete no corpo, né? Então, hoje nós estamos cada vez mais profissionalizados nesse sentido. Então, se você, Dani, for agendar uma aula com a gente, no momento que você chega para fazer aula, a gente já tem, através de um processo de uma anamnese? De uma anamnese, né? Um processo todo de agendamento de aula, no qual você vai precisar responder uma anamnese, alguns pontos chaves para a gente já entender e tudo mais. Então, você vai chegar, primeira coisa, o professor vai te chamar pelo nome. Perfeito, faz diferença total. Então, ele já sabe quem é você. Eu falo assim, cara, eu vi que você tem um problema no joelho, né? Pô, já pensei num treino para você. É outra coisa, é né? outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Entendeu? É outra coisa. Do tipo, você se sentir acolhido, você sentir confiança porque a pessoa sabe quem é você, sabe suas necessidades e você não é mais um. Né? Cara, eu sou uma pessoa importante aqui. O nosso formato de trabalho, a tendência é que cria-se muito vínculo, né? Então, essa amizade também é importante, né? Então, você se sente à vontade, você se sente num ambiente acolhedor, num ambiente de família. A gente prega muito por isso, família, né? O nosso foco é realmente trazer famílias e formar famílias, né? Nesse sentido. Então, eu acredito que em questão... Porque se você for numa academia X, você vai ter treino. Se você for num box de cross X, você vai ter treino. Qual que é a diferença? Como isso é aplicado, como isso é executado, como você é abordado, como você é atendido. Então, realmente, isso hoje acho que é o nosso diferencial, né? Que, com certeza, a gente erra, né? Mas não adianta você olhar para o erro e não fazer nada, né? Sempre que a gente vê o erro, como que a gente pode solucionar esse problema, como a gente pode corrigir isso. Até mesmo com a equipe, a gente conversa muito com a equipe sobre isso, né? A galera tem total liberdade para dar opiniões, ideias, sugestões, né? Inovações. Pô, a gente é super aberto, né? Se tem ideia boa, por que não usar, né? Perfeito. Não é possível que um ego de uma pessoa vai ser superior a uma Até possibilidade de você agregar algo muito bom para sua empresa. Sim. Mas eu colocaria isso como um diferencial, né? E assim, né? Outros fatores externos influenciam, por exemplo, academia climatizada, um espaço com menos pessoas, né? Então, tudo isso interfere para que a aceitação seja boa. Tem uma diferença bem grande que a gente que está no campo de batalha percebe de cara, que é a diferença do empresário e do empreendedor. Não necessariamente o empresário é o empreendedor, é só dono do negócio. É um autônomo. O empreendedor é o criativo. E às vezes a pessoa é a criativa, mas ela é uma pessoa criativa, mas ela é um funcionário. O que você acha que seria importante? Porque a gente está nesse projeto aqui também com essa ideia de aprender juntos, somar conhecimentos, mas também passar para quem está em busca. A pessoa ela talvez não encontre ali uma forma de arrumar esse aporte para começar, mas ela gosta da área. Eu acho Como é que ela pode empreender? Eu vou falar na minha área. A primeira coisa é a pessoa ter o que ela quer para a vida dela, né? Porque eu sempre pensei assim, cara, na época que eu montei o estúdio em 2018, eu tinha 25 anos. Eu falei, quando eu trabalhava na academia até um ano antes, meses antes, cara, 14 horas por dia, 13 horas por dia. E eu via professores, que tinham o dobro da minha idade também nessa pegada. Eu falei, cara, e quando eu tiver com 50 anos, velho? E a hora que eu tiver 60, como que vai ser minha renda? A gente já pensou nisso, né? Olhando a academia. E caramba, 50 e poucos anos. Cara, como que vai ser minha renda, velho? Aí eu falei, vou montar meu negócio. Porém, não mudava muita coisa. Eu continuava trabalhando. Começou a ter.
Cara, Boa. depende do ponto de vista. Eu continuava trabalhando muito. Sim. Obviamente, aumentou. Eu comecei a entrar no meio que eu não tinha, que era de estar movimentando mais dinheiro, porque a gente conseguiu um número muito legal de alunos. Só que eu ia continuar na mesma situação. O problema mesmo não mudou. O problema do tipo... Tempo. Cara, e a hora que eu tiver 60 anos? Como que vai ser minha renda? Eu vou dar conta de fazer o que eu faço? Então eu falei, caramba, que queira que tem que ser quebrada. Por quê? Você tem que confiar em pessoas. Perfeito. Você tem que confiar em pessoas. E eu ouvi de muita gente. Eu quero uma pergunta. Como confiar? Depois de tanto tempo. Mas assim, a gente foi aprendendo, mas eu quero saber desse lado. Mas aí. assim, a gente tem que... Eu prefiro errar por confiar. Perfeito, faz sentido. Do que ser desconfiado. Porque se eu for desconfiado, não Você vai consegue acontecer. fazer nunca. Por que eu perguntei? Porque eu ouvi uma coisa que doeu. Eu fiz um curso numa escola chamada Conquer. Eles tinham, não sei se existe esse curso ainda, Grow Your Business. E eles falavam assim, quando você tem aquele funcionário que é muito ruim, né? Ou ele chega até aqui e não evolui, é sempre culpa sua. Sabe? Então é você que deve desenvolver uma habilidade de contratar. E assim, isso foi bem ruim de ouvir. Causa um desconforto, né? Mas assim, são pessoas. Sim. Cada um tem uma característica, cada um tem uma personalidade. E dentro disso, cada um sabe onde quer chegar. Né? Então, quando, por exemplo, começamos a montar uma equipe, muitas pessoas falavam, velho, esse cara vai aprender com você e vai montar um negócio dele. É um risco. Tá tudo certo. É um risco. É isso aí. E eu sempre gostei e gosto quando eu tenho concorrência. Porque me faz crescer. Não deixa a gente acomodar. Então, pra quem tem a competição aqui dentro, tem né? Que tá ali, a gente tem que estar ali. Velho, não vamos deixar cair. Vamos pra cima, porque senão os outros vão passar a atropelar. Ó, tá cada vez mais abrindo a academia. Então, qual que é o nosso diferencial? O que a gente tem que fazer? Ó, estamos errando nisso, precisamos melhorar isso. Então, a concorrência é muito bom. Em cima disso, tipo, se você tem um funcionário que se destaca, se você tem um funcionário que ele é muito bom, você tem que saber que a probabilidade dessa pessoa voar é grande. Por que não com você? Né? Então, por que não trazer essa pessoa e dar a oportunidade dela crescer com você? A gente pensa muito isso na empresa, né, Genaro? A gente sempre fala muito com a galera, cara, a gente quer crescer e quem quiser crescer com a gente vai ter oportunidade. Né? Porque a gente quer ter pessoas boas do nosso lado, a gente precisa de pessoas. Né? E quando você encontra essas pessoas, valorize elas, porque... Primeiro que não é fácil de achar, né? Não é fácil achar. Pelo que a gente vê hoje, né, tendência... Não é fácil de achar. A tendência, talvez na nossa geração, nos nossos pais, cara, era muito mão de obra. A gente aprendeu muito com isso e a gente já entrou no mercado trabalhando pra caramba, né? Acho que todo mundo foi assim. E eu vejo que hoje talvez as pessoas querem escolher o que fazer para não trabalhar muito. Né? Então, quando a gente encontra, né, isso tem que ser valorizado. Mas é isso, velho. A gente tem que confiar em pessoas, a gente tem que acreditar em pessoas e com certeza a gente vai se decepcionar com pessoas. Todo mundo erra. Né? E aí a maturidade vem com o tempo, né, cara? Em saber lidar com situações, em resolver alguns problemas, em achar soluções para um bem maior que é a minha vida, é La Vita. Então sempre que eu vou fazer alguma coisa eu penso melhor pro La Vita. Certo. Seja para ter alguém, para desligar alguém, para manter o nosso propósito vivo, né? É sempre o La Vita à frente. Para isso acontecer, precisamos de pessoas. Qual o seu maior erro que você cometeu relacionado a pessoas, assim, na sua opinião? Se for para olhar, poxa... Cara, eu acho que hoje
eu vou te falar em questão de amadurecimento. Isso. Né? Hoje, a gente, como empresa em geral, né, quem está ali nos bastidores, por trás, a gente evoluiu muito no saber ouvir. Legal. A gente ia contratar uma pessoa, a gente falava muito, cara. Entendi. A gente apresentava um projeto gigantesco. E às vezes não ouvia. Fantástico. Né? Se identifica? Lembrei da historinha do Dani ontem, do potinho de comida. Sim, fantástico. Essa história é sensacional. fantástica. Fantástica. Conta aí. Conta que é uma boa história. Bom, termina o seu termina. raciocínio. Não, então. então eu acho que hoje realmente, se você pensar em erros e evolução, a gente ouve mais. Né? Então, as contratações tendem a ser mais assertivas. E nesse ouvir, você sente que, por exemplo, você amadureceu também a forma de ouvir? Sim, com certeza. Porque uma das coisas que a gente estava Com certeza, conversando mas era sobre isso. Mas né? é exatamente Tá naquele, preparado pra mas ouvir? é exatamente naquele mesmo sentido de que eu elevo muito a minha régua, ela é muito alta e eu não posso querer todo mundo nessa régua alta. Senão você não vai ter ninguém. Entendeu? Porque são pessoas que estão começando, né? Você tem que identificar esse interpessoal. Uhum. Tem um potencial, mostrou, é diferente. Esse menino tem, essa menina. Vamos fazer acontecer. Aí é nossa função, que eu acho que é em cima daquilo que você falou, é lapidar. Perfeito. Né? Lapidar, uma construção diária, né? Às vezes bate cabeça, mostra, porque não é legal você receber crítica, né, cara? É horrível. Só que eu vejo que hoje o elogio enfraquece. Certo. E a explica crítica melhor. fortalece. Como assim o elogio enfraquece? As pessoas não sabem reagir a um elogio. Se eu chego e te elogio, quando eu era elogiado, eu queria ser mais elogiado. Certo. Eu vejo que hoje muitas, talvez o ambiente, não sei, personalidade, as pessoas quando elas são elogiadas, elas tendem a dar uma relaxada. Entendi. Há um relaxamento, tô bem. Tô tranquilo. E quando essa pessoa Precisa de mim. e quando essa pessoa crítica que eu falo é uma crítica construtiva, é você pontuar uma situação que você poderia ter feito de uma melhor forma. Aquilo fica martelando na cabeça dela e quando acontecer da próxima vez ela vai ter essa percepção de preciso corrigir isso. Então isso fez ela crescer. Perfeito. Né? Óbvio, eu vou te elogiar, eu vou te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, mas tem que saber a forma de fazer isso, o momento de fazer isso, porque a crítica te fortalece, o elogio te enfraquece. Relaxa, de alguma maneira. Tem uma técnica que uma vez eu aprendi num curso, que é a técnica sanduíche. Não sei se vocês já ouviram falar. Positivo, Positivo. negativo, positivo. Isso, exato. Primeiro você vem e elogia. Então tem uma coisa que você está fazendo bem. Sim, isso certo? funciona bastante. Funciona, legal. Isso funciona bastante. No meio dessa coisa que eu te elogiei... Eu te pontuei uma situação de crítica que você está errando, que você precisa melhorar. Exato. E finalizo te elogiando, mostrando como que você está bem. Eu sei que você tem capacidade. Exato. E tal. Pra gente, tem uma... Mas você não contou a sua história. Tranquilo, depois eu conto. Não, conta agora. Conta agora. A mesma pergunta. É mais ou menos nessa mesma pegada, porque assim, às vezes para você conseguir ouvir com qualidade hoje e saber qual colaborador tem mais perfil para o seu negócio para você contratar, também tem o que você aprendeu na sua história de vida. Isso facilita muito. Por exemplo, todo o contexto que você passou até chegar aqui deixa o seu ouvido mais bem preparado para ouvir. E a nossa conversa de ontem era sobre isso. O quanto você está preparado para receber uma proposta. Aí chega a história, né? A história é basicamente assim. Tem uma fila em que uma pessoa está servindo comida para um monte de gente. E aí as pessoas que chegam para pegar comida, cada uma tem um tamanho de vasilha. Certo? E tem uma pessoa que chega com uma vasilha grandona e a pessoa que está servindo comida enche aquela vasilha. Mas tem uma pessoa que chega com um potinho de 150 ml, entendeu? E o potinho dela só vai caber aquela 150 ml. Encheu também. Só vai encher aquele 150 ml. Então, um vai ter uma boa alimentação, uma quantidade grande, porque ele está preparado para receber aquilo. Aquele outro vai receber menos, às vezes vai até, mas você colocou só isso. Não, mas é porque o seu potinho só cabia isso. E a gente estava falando sobre isso, sobre quem são as pessoas que a gente vai investir.
em qual é o colaborador, qual é a pessoa que vai poder montar um Lavita. É, É a porque pessoa às que vezes, tá com o pote do tamanho porque certo. às vezes essa pessoa que não está preparada, ela é um excelente profissional no que ela faz. Maravilhoso, mas o potinho é E 150 aí ml. você perde um excelente profissional Uhum. e não conseguiu ter ali um gestor, talvez. E aí, depois que você elevou o nível dessa pessoa para você voltar, não esquece. tem como. Você perdeu o profissional. É. Você perdeu o profissional. Até porque, se a vasilha é 150 ml e você coloca a quantidade da vasilha cheia, você jogou muita energia fora. Você despendeu muita força. E aí aquele profissional, ao invés de ficar feliz com aquilo, ele ficou frustrado. Te frustrou e ficou frustrado. Como é que você toca isso agora? Então é um... Eu acho que a gente esquece, As pessoas começaram a empreender de alguma forma. A gente esquece do começo. A gente esquece que a gente passou por um algumas monte de etapas processo. e a gente foi se aprofundando e esquece que, poxa, tá no começo. É o potinho, é esse potinho, essa capacidade de absorver. Né? E realmente, muitas coisas vão acontecer na vivência, né, cara? Você acompanhou a minha evolução como pessoa, Total. passo a passo, porque você está praticamente desde o início ali treinando com a gente, Faz né? 5 anos, né? Desde gerir pessoas, até uma cabeça empreendedora, ter pessoas que agregam e agregaram muito nisso, né? Sim. Você vai se moldando, você vai buscando conhecimento, você vai entendendo como que a forma correta, Perfeito. independente de qual seja o seu negócio, né? A forma correta de você fazer isso. Tem o caminho das pedras. Tem né, o João? caminho. Tem um nome para isso, né? É NUC, né? É Norte Único Compartilhado. A gente está indo para onde? A gente está indo para lá. Tá bom, quais são as coisas que a gente pode aqui somar e fazer? Perfeito, essa atitude que eu vou tomar, essa decisão que eu vou tomar hoje, soma lá, é essa. Perfeito. Pode ser para os sócios ou para os colaboradores, né? E, com isso claro, talvez o que a gente aprenda com o tempo seja essa clareza, né? O João mesmo foi falando que as pessoas foram aparecendo, né? Mas elas só foram aparecendo porque você abriu- mudou a mentalidade. Exato. Senão as pessoas não aparecem. E Você assim, mudou. cara, até falando em equipe, cara, a nossa equipe, a nossa equipe Incrível. é muito boa, Verdade. né? Quantas pessoas? Hoje nós somos em 14 colaboradores, desde parte administrativa a professores. Você falou também de um número X, né, de alunos. A partir de quando vocês vão montar outra? Tem esses planos? Tem esse plano? Então, hoje nós estamos numa fase, eu diria, de fixação. Ajuste. Não adianta eu dar um passo a mais, sendo que tem ajustes que estão sendo feitos. Perfeito. Nós estamos implementando processos na empresa, esses processos estão construindo aí, situações que corrigem dores que a gente tinha. Então, às vezes eu montar um outro negócio com uma dor, Você vai replicar a dor. né? Vou replicar a dor. Então, vamos corrigir isso, vamos evoluir, vamos deixar cada vez mais profissional? Pô, agora tá legal. Vamos lá, vamos traçar uma meta de montar uma outra empresa. Ainda não é o nosso momento. A gente hoje está com 4 unidades e a gente está numa fase de evolução. Então, a partir do momento que chegou naquela estabilidade talvez não seja estabilidade a palavra, mas uma consolidação, pô, tá quadrado, encaixado. do jeito que você quer, perfeito. Vamos para o próximo passo. Né? Mas, em cima da equipe que a gente estava falando, né, cara? O Lavita em si não seria nada se não tivesse eles. E eles executam de uma forma muito boa. Óbvio, a gente não é perfeito. Mas, cara, eu sou fã da equipe que a gente tem. Eu sou muito feliz com eles, velho. Eu tenho eles... A nossa equipe é jovem, né? Então, eu já estou numa fase de geração acima da deles e eu tenho eles como irmãos, velho. É um carinho, assim, de família mesmo. E eu sinto essa reciprocidade da galera ali com a gente, né? É um ambiente que me agrada muito, que me deixa muito feliz. A gente faz o que a gente tem que fazer, né? Mas o que você acha que precisa ser feito além do que a gente
do que é preciso fazer. Por exemplo, no estudo. O que você está estudando? O que você acha que alguém do teu ramo precisa estudar para complementar, não na área? Cara, eu vou te dar um ponto de vista aí que eu acho que é a realidade hoje, né? Até em cima do que você falou sobre sobre empresário, empreendedor. Hoje, quando uma pessoa monta uma academia, seja em qualquer segmento, musculação, luta, cross, é um professor de educação física que decidiu dar um passo a mais na vida dele e montar um negócio dele. Mas, assim como a faculdade não te ensina a trabalhar com pessoas, ela também não te ensina a empreender, a fazer gestão, né? Então, muito disso acontece na vivência. Então, as pessoas, tipo, eu vejo que quando eu ia buscar, por exemplo, quando eu ia buscar algum curso, eu fazia curso técnico também, práticas de musculação, hipertensão, trabalhar com grupos especiais, mas eu sempre buscava a parte de gestão também, né? Então, eu sinto falta, talvez, para os profissionais da nossa área, que estão à frente do seu negócio, buscar conhecimento nessa parte de gestão. Você pega um livro de R$15 aí que pode te ajudar muito, né, cara? Segredo da Mente Milionária. Pô, esse livro só te dá tapa na cara, né, velho? Você fala assim, nossa, cara, olha como que eu errei minha vida inteira e como que eu não quero ser assim, né? Como que eu preciso evoluir. E... Nem errou, né? Porque nem sabia. Pra mim. Nem tava no caminho de errar ou acertar. Cara, pra mim, como empreendedor, o que mudou minha vida, que abriu minha cabeça, e olha como que às vezes a gente acaba procrastinando nas coisas. Uma vez o Genaro levou um livro para mim, o Pai Rico, Pai Pobre. Trouxe para você ler. Esse livro ficou guardado na minha gaveta uns 6 meses, eu acho, ou mais. Eu não li. Caramba. Até que você me deu Os Segredos da Mente Milionária. Na verdade, você me deu Quem pensa em Vencendo a Própria Crise, Carlos Wizard. Perfeito. Eu li o livro, cara. Pô, foi um livro curto, foi um livro pequeno que me... Introdução. Nossa, Esse foi o primeiro livro que eu li. Que falei, legal, cara, tanta coisa legal. Aí eu li Os Segredos da Mente Milionária e eu falei, velho, eu tô com esse livro aqui faz um tempão e eu nunca li. Vou ler ele. E, cara... Foi, assim, fantástico, né? Principalmente em abrir a cabeça. Em querer crescer, em você realmente querer se tornar um empreendedor, né? E até devolvi o livro para ele, né? Porque quando a gente não lê, dificilmente esse livro... A gente devolve. Dificilmente retorna, né? Porque não quer conversar sobre, né? Eu acho que isso aí é uma informação importante. Se alguém não te devolveu um livro que você emprestou, é porque essa pessoa não leu. Agora é a hora de mandar o recado. Viu, Professor, Márcio? Cara, livro... Pô, te mandei um monte, velho. Cara, eu aprendi isso com você. O livro ele tem que ser compartilhado, não adianta ele ficar guardado, né, cara? Então, às vezes, eu tô dando aula para alguns alunos que, tipo, a gente tem muito aluno que é empresário, talvez autônomo, que na conversa você identifica algum tipo de situação. Puta, já passei por isso. Eu falei, tem um livro que eu li. E aí você sabe quando a pessoa leu, não, mas você tentou ajudar. Sim, né? tranquilo. Então, em cima do que você perguntou. Cara, seja com leitura, curso, olha o tanto de conteúdo que a gente tem na internet hoje. Perfeito. Buscar a parte de gestão, cara. Os profissionais da área que têm o seu próprio negócio, eles não podem ser refém desse negócio. Eles têm que realmente buscar a gestão para dar um passo a mais, né? Para talvez ter uma liberdade financeira, né? Para conseguir criar seu produto, construir seu produto, vender seu produto, né? E infelizmente eu vejo que na minha área existe um ego muito grande entre as pessoas. Então, que nessa troca de ideia que a gente está tendo, talvez dificilmente eu conseguiria ter com muitos profissionais da minha área. Tem muita gente que é da área, que eu troco ideia, que tem amizade. Mas você vê que, infelizmente, é um ciclo fechado, assim, não há essa... vamos trocar uma ideia, como que está, qual que é a sua dificuldade na sua academia, vamos somar, o que eu posso te ajudar? Porque assim... Por quê? Por que você acha que existe essa... Eu acho... Você acha que é do humano ou da área? Cara, eu acho
que um pouco é medo das pessoas, que talvez as pessoas não enxergam a concorrência como algo bom e que talvez ela se aproximando, ela vai estar entregando o produto dela para outra pessoa e tipo, esse cara vai vir aqui, vai querer me copiar de alguma forma, ele vai querer pegar algum aluno meu e tudo mais. Então, talvez falte realmente essa questão empreendedora. Tipo, vamos trocar ideia, vamos crescer junto e tal. Né? Às vezes aparece um perfil de público para mim que fala assim, pô, é mais fácil eu direcionar isso daí lá pro negócio da Miriam, né? Que ela trabalha com isso. Mas tá tudo certo, cara. Eu acho que com o tempo vai mudar um pouco isso, né? As pessoas vão evoluir mais nisso, assim. Qual foi o livro que mudou? Mudou, assim. Foi Pai Rico, Pai Pobre. Para Para minha vida, como empreendedor, Pai Rico, Pai Pobre. Apesar que o livro que eu mais gostei foi Mais Perto que o Diabo. Napoleão. Cara, esse livro é sensacional. Mas como empreendedor, Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que por conta da formatação do livro. Porque ele é um pai, o Robert Kiyosaki, né? Ele tem um pai que é acadêmico, que seria a área de atuação como professor, né? E ele teve o pai do amigo, que é um empreendedor. Ele tinha um pai que trabalhava muito. Isso. Né? E não ganhava. E que sempre não tinha vivia... Difícil, né? Difícil. E era muito parecido com a sua vida, né? Exato. Era você trabalhando muito, 14 horas por cara, dia, né? E assim, ó, se a gente parar para pensar nos nossos pais, Sim. tenho certeza que todo mundo aqui de alguma forma viu os pais trabalhando pra caramba. Com certeza. Tipo, fazendo coisas absurdas e numa situação semelhante, né? Às vezes reclamando, né? Pô, tô sem dinheiro e tal. E você cresce com essa referência muito negativa e aí do trabalho, né? Não, e aí a tendência é a gente replicar isso, né? Sim, com certeza. No livro dos Segredos da Mente Milionária. Padrão de mente, você replica. Então, essa parte cultural foi um livro também muito importante para mim, porque eu vi que eu replicava muita coisa que às vezes não deveria ser replicada, né? No sentido, eu posso melhorar nisso, né? Não que os meus pais faziam errado, mas era a vivência deles para aquele tempo, né? Sim. E eu não posso trazer isso para agora, eu tenho que fazer diferente. Tanto é que você falou que eles assustaram muito quando você foi sair da CLT, do trabalho, cara, para montar o próprio negócio. E você para e pensa que eu estava em bebedouro, estabilizado, com um salário bom, trabalhando praticamente 3 empregos, porque dava personal, academia e escola, para sair para Monte Azul, que, né, a hora que eu fui montar um negócio em Monte Azul, a fala era assim, cara, em Monte Azul nada vai para frente. Vapo. Ih, que maldição, uma fala dessa, você tá ficando louco. Mas é a verdade daquela pessoa, no livro né? dos Segredos da Mente Milionária que isso acontece também, não é? Sim. Na verdade, acontece isso, mas ele monta vários negócios. Olha o que acontece no livro. Ele monta vários negócios, depois de algum tempo ele quebra. Ele monta vários negócios, depois de algum tempo ele quebra. Foi nesse livro que tem uma passagem que o cara chega na cidade, tem um senhorzinho sentado, né? E ele começa a trocar uma ideia com o senhorzinho e o senhorzinho fala, pô, você vai montar um negócio aqui? Cara, aqui nada vai pra frente. Esse livro é é do Carlos Wizard. Carlos Wizard, Exato. Vencendo a Própria Crise. Vencendo a Própria Crise. Exato, tava confundindo. Essa história é incrível. E depois, em um outro momento, o cara chega com uma outra pessoa, né? Com outro ponto de vista, e a pessoa fala, nossa, aqui é sensacional. Aqui tem tudo para dar certo. Então, realmente... são realmente culturas enraizadas que muda tudo, né? Essa história posso contar? Cara, ela? teve uma vez que eu chamei um professor. Aham. Eu tava precisando contratar um professor, chamei uma pessoa para trocar ideia e tal. Expus que eu tava com a ideia de montar um outro negócio. Ele falou assim, cara, boa sorte, hein? Porque Monte Azul as coisas são... Balde de água fria? Monte Azul as coisas são difíceis. É como dizem, né? Cara, eu adoro Monte Azul, velho. Monte Azul, gosto tipo... muito da nossa cidade. É como dizem, né? Tá, a gente tem que ouvir as pessoas. Mas quem? Essa é a pegada. Quem? Porque isso que você disse é sensacional. A pessoa, ela falou isso, mas ela não construiu nada. Né? Ela sempre teve medo. Poxa, eu tenho um tio que ele entrou,
e se aposentou na mesma empresa. Ele não está errado, é a mas realidade você dele. pensa que para a geração antiga, né? Fazia sentido, né? Isso fazia Aquilo total fazia sentido. Isso era um motivo de orgulho, então, né, cara? Trabalhei 30 anos na empresa. Tem que tomar muito cuidado, porque quem vai te dar essa dica é uma pessoa que te ama muito. Por exemplo, seus pais te amam muito. Sim. Eles não queriam que você ficasse frustrado. Então, normalmente, Medo. a gente tem a ideia de que quem ama a gente vai dar um bom conselho. Não necessariamente, né? Proteção. Proteção, né? Porque aí é emoção. Sim. Ó, nessa história que você contou mesmo do livro Carlos Wizard de Martins, ele chega numa cidade para perguntar para o rapaz Exato. como é a cidade, e o cara que está na entrada da cidade vira para ele e fala assim: meu, como é a sua cidade? Da onde você está vindo? Exato, foi assim, sabe? Isso. Aí ele vira e fala assim: não, minha cidade é ruim. Vixe, o povo lá fala mal dos outros, é complicado pra caramba, Perfeito, isso nada mesmo. funciona na minha cidade, por isso que eu tô procurando outra cidade. Aí o senhorzinho na entrada da cidade olha pra ele e fala assim: ih, essa daqui é pior que a tua. É terrível, nossa cidade é, vixe, terrível, essa cidade aqui é 2 vezes pior que a sua. Beleza, esse mesmo senhor tá lá, passa um outro viajante e pergunta pra ele como que era aquela cidade. E o senhorzinho faz a mesma pergunta. Pô, como que é a cidade que você veio? E o rapaz fala: meu, a cidade é fantástica. Eu acho que assim, o povo é incrível, é amável, lá os negócios dão certo. Eu já dei muito certo lá e eu quero empreender e crescer em outra cidade parecida com a minha. Eu quero crescer, tal. Aí o senhorzinho olha pra ele e fala assim: meu, essa cidade aqui você vai arrebentar, vai ser sucesso total, porque as pessoas aqui são melhores ainda que a sua cidade. Então, a reflexão de uma história como essa não é sobre como é Monte Azul. Sim. É como você vê Monte Azul. Exatamente. Né? Então, por exemplo, todos nós temos negócios em Monte Azul. E, velho, eu sou muito feliz pela nossa cidade. Eu Feliz. talvez Feliz mesmo. tenha gratidão, cara, por Monte Total. Azul. Monte Azul é a quinta. Cidade mais rica do estado de São Paulo. Eu te mandei o. Renda per Sim, capita. verdade. Então é tipo assim, Da hora, você né? para e pensa no potencial dessa cidade. 29 Né? habitantes, cara. Pequenininha. Só que também você tem que acertar o nicho dessa cidade, né? Então, mas não é sobre o nicho, na minha opinião. É sobre como você aplica o nicho. Sim. Porque, por exemplo, quantas academias tem na nossa cidade? Muitas. Eu acho que tem academia pra caramba. Cara, tem muito. Ó, agora conta, quantas sorveterias tem na nossa cidade? Muito. Muito. Meu, Monte Azul tem mais de 11 sorveterias, a última vez que eu contei. Uma cidade de 18 mil habitantes, Cara, você tropeçou e encontra uma sorveteria. Se você parar pra pensar, se você parar pra pensar em academia, não tá muito distante. Mais ou menos isso. É. Olha que doideira. Hã? Vocês leram Estratégia do Oceano Azul? Eu já. É isso, né? É isso. Como é que a gente torna a concorrência irrelevante? E uma das mensagens principais é: para de olhar a concorrência. Perfeito, é isso. O que você quer É fazer isso. e como você masteriza. Você olha pro seu amigo e não corrige o seu. Né? Exato. Na nossa cidade, quando veio uma sorveteria de fora muito forte, meio que apavorou muitos dos meus amigos de trabalho na área de sorvete. E aí a gente olhou para aquilo e falou assim: meu, e aí, né? O que a gente vai fazer? Eu acho que o olhar para a concorrência é interessante se você for olhar para o que você pode fazer de melhor, que é o que o João falou, de refinar o processo, Sim. de melhorar o seu trabalho. Mas depois que você aprendeu o que você precisa melhorar, é o que você falou, esquece a concorrência. Agora é só fazer o serviço bem feito. É que tem né? essa coisa, né? É De muito como isso. é uma academia, como é uma sorveteria, como é um espaço terapêutico, como é o mercado. O mercado pouco importa. O que importa é o que as pessoas querem. Eu quero desenvolver minha autoestima. Eu quero... O que eu preciso... O que define uma vida boa? E se o teu negócio consegue suprir Ajudar isso, nesse processo? mas não, ao invés de olhar isso, eu vou olhar o meu concorrente. Qual é o valor que ele está cobrando. Aí você qual vai é o lá, ticket médio. e abaixa o seu preço. Porque senão você não encaixa no valor do concorrente. Pra gente esse foi o desafio, né? Como é que a gente muda? Poxa, a gente trabalha com um tema muito sensível, nós somos terapeutas tântricos, sabe? É algo muito diferente. Aí quando você pega o nosso nicho, é algo... Peraí, tá todo mundo esperando a atitude do concorrente para mudar ou baixar o preço e a gente fez exatamente o oposto, né? O que a pessoa que contrata esse serviço, busca esse serviço, o que de fato ela quer. Foi isso que a gente olhou. Perfeito. E como é que a gente surpreende? No fundo, tá bom,
a faculdade, os nossos cursos, eles não ensinaram isso por um motivo muito óbvio. Eles não sabem. Eu também acho. Eles sabem a parte técnica e é só isso que a gente precisa. É um conteúdo exclusivamente técnico, né? Mas, ok, e como é que eu coloco o meu componente nisso? Não há... Talvez não te prepara pro mundo real. Pro mundo real. Pro mercado de trabalho, né? Pro mundo capitalista. É uma coisa... Eu tenho essa opinião, que eu acho que realmente a universidade ela quer te levar para um meio acadêmico. Ela quer dar continuidade nisso e conhecimento. Tem muito valor ali, Sim. mas só é o que a gente aprendeu. Você começou como professor. Não, e aí é aquela frase que eu sempre ouvi isso dos meus pais, tipo... quem faz a faculdade é o aluno. Então, independente de onde você esteja, porque hoje tem muita faculdade online, né, cara? Sim, sim. Por exemplo, para eu estar onde eu estou, eu tive que fazer uma faculdade. Sim. Então foi importante para mim. Né? Sim. Mas se eu parar ali, ferrou. Eu vou realmente estagnar, então eu tenho que buscar. E isso é de cada um. Né? Quem faz a faculdade é o aluno. Exato. Resumindo, a fala do senhorzinho aí da cidade, né? Quem vai fazer a cidade ser boa ou você para você é você. Mas quando eu era jovem, eu lembro disso perfeitamente. Era tipo assim, você tem que terminar o fundamental. Aí vai ficar da hora. Você tem que terminar o ensino médio, vai ser legal pra caramba. Aí você vai até a faculdade e parou de estudar. Cara, isso é a maior mentira da face da Terra. E assim, né? Você vai estudar pro resto da tua vida. Um assunto que talvez as pessoas que são muito enraizadas, assim, elas não conseguem entender. Fazer uma faculdade é sinônimo de sucesso? Não. Não é. Não. Lógico que não. Né? Nada sozinho é sucesso. Exato. Né? Então, não é a pessoa achar que ela vai, nesse sentido, cumprir todo um processo que tem educacional, que a hora que chegou, eu fiz a faculdade. Puta, agora eu vou... Tranquilo. Não. Quais, vamos somar aqui, quais vocês acham, de forma individual, até para ajudar quem está assistindo, quais são os saberes que a gente precisa desenvolver para ter sucesso? Primeiro vamos definir o que é sucesso. Depois a gente fala dos saberes. O que é sucesso? Cara, sucesso para mim hoje é eu conseguir colocar em prática toda uma ideia, ela ser executada por outras pessoas e ver que tem um público que adere a isso. Então, tipo assim, esse reconhecimento do meu produto, e nem tô falando de mim, mas o reconhecimento do meu produto, para mim hoje é sinônimo de sucesso. Então, eu conseguir fazer a minha empresa ter um destaque, eu considero hoje isso uma situação de sucesso para mim, né? Porque tem todo um trabalho, uma ideia, um propósito envolvido e pessoas compram essa ideia. Show. Para você. Progressão contínua. Eu ouvi essa definição e gravei para mim, do Bob Proctor. Sucesso para uma progressão contínua de um ideal de valor. Então, por exemplo, um frentista de posto. Ele entrou, começou a lavar carro, depois ele foi para bomba de combustível e ele ficou ali refinando o processo dele. Para ele, às vezes, o sucesso foi entrar lá do comecinho até chegar a ser um frentista. Ele progrediu de alguma forma. Para mim, sucesso é quando uma área da minha vida tem esse resultado. Por exemplo, lá com você, há 5 anos lá treinando. Sim. Eu tive minha progressão de valor lá dentro. Comecei muito Então, pesado. você concorda comigo que, é o mesmo rolê. que você ter esse sucesso, para mim, eu também estou tendo sucesso? Perfeito, maravilhoso. Mas eu acho que na vida, em todas as áreas, é isso. A gente só vive em sociedade porque você pode me ajudar a ter o sucesso na sua área que eu não conseguiria ter sozinho. Né? Como terapeuta, muito isso, né? Tipo, eu não consigo evoluir nisso sozinho. Ô, Dan, me ajuda. A humildade. Tipo, por exemplo, eu te pedi ajuda, poxa. Você virou pra mim e deu uma puta de uma pancada, né? Como é que foi? Não, na verdade...
Tô te zoando. Você pediu ajuda em 2019, eu lembro perfeitamente. 2019. Você chegou em mim lá pra conversar. Olha isso. E você falou que eu tinha um perfil carrasco. Eu falei na tua cara, verdade. E Eu que você assumo. precisava de uma pessoa assim Aham. pra te cobrar. É, verdade. Né? Que você já tinha passado por várias experiências, pago personal e tudo mais, Sim, e você sim. se sabotava. Verdade. Que você precisava de uma pessoa que te cobrasse. Uhum. Eu lembro disso. Aí, Você viu que a tese dele de o elogio enfraquece funciona. Não, e Tá assim, seguindo ali, tá funciona seguindo. num nível absurdo. É porque. Só que, não, é só que a porque gente se ele- influenciou muito nessa brincadeira de 5 anos aí. Aham. É porque em 2020, quando surgiu a pandemia, Sim. né? E a gente tava todo mundo perdido, né, cara? Pô, antes de você contar essa história, deixa eu falar pra você o que eu lembro dessa mesma. Pra você ver que ponto de vista mesmo a pessoa escuta, né? Eu lembro da gente ter conversado, de eu ter começado a treinar e de eu não ir treinar. Sim. Tipo, um ano que eu paguei, eu fui 2 meses, por exemplo. Faltava bastante. Contínuo, faltava muito. E ele metendo fumo em mim. Nossa, não, Daniel, você tem que vir. E esse, pra mim, é um dos seus maiores diferenciais. Sim, esse do contato. seu trabalho. Esse contato. Porque por ser um ambiente de uma menor quantidade de pessoas, além de você entrar em contato com o aluno e estar próximo, o próprio ambiente do trabalho da Lavita, em que as pessoas estão ali, vira um vínculo de amizade. Cara, Se essa... você falta, o teu amigo de treino te manda mensagem. Essa, E aí, velho? essa é a situação. Então, aí você vê que aí as pessoas fazem o serviço pela Pra gente. você, né? é verdade. Mas essa é a situação mais importante. Top. Mais importante. Aham. E assim, antes era mais fácil isso ser executado. Sim. Então, essa é uma dor que a gente tem. Uhum. Porque antes eu dava aula para um número de alunos. Se a gente pegar hoje, são quase 600 alunos. É muita gente. Então, eu preciso ter pessoas fazendo isso também, né? Aham. Então, tudo é uma construção, né, cara? Sim. Então, estamos buscando suporte, apoio, ajuda para conseguir sanar situações do tipo. Porque sanar situações do tipo disso ficar falho. Sim. Porque essa é o poder de segurar o aluno, sabe? É você mostrar para ele, cara, Faz toda a diferença. você não veio treinar, faz 2 dias que você E não aí, vem, velho? o que Poxa aconteceu? vida. Tá acontecendo alguma coisa na sua vista, tá precisando de ajuda? Mas às vezes o cara tá com pegou uma gripe, às vezes o cara sofreu um acidente, né? E às vezes a mãe tá passando por um problema e você pode oferecer uma ajuda. Isso tudo cria vínculo. Essa daí responde aquela pergunta que você fez. O que o Lavita oferece a mais que as outras não oferecem? Eu Isso. acho que a Eu gente também. bate muito nisso. E isso O aluno lá não é esquecido, entende? Então, Cuidado, né? eu incluo Cuidado. isso no atendimento. Aham, Então, quando eu estou atendendo o aluno, não é só ali, né? aham. É toda uma situação que envolve, Sim. né? Uma situação de Por isso que você falou o que você falou pra mim, então. Não, é que Ó. começou a pandemia, 2020, a gente tava todo mundo meio perdido, cara, era uma loucura, tipo, Nós com medo de trabalhar, lembra disso? tinha que dar aula para uma pessoa Escondido. e outro professor indo na casa dando aula para um grupo escondido e a drone filmando. Verdade, meu. Mano. O fulano tá trabalhando, viu? Ó, cuidado. Cara, isso fez a gente crescer, velho. Fez muito, Cara, a gente sofreu muito junto. Hoje acontece um probleminha, mano, perto disso não Não foi é nada. E eu falei pra ele, falei, cara, você viu que só tá morrendo gordinho? Ele bateu a mão no meu ombro. Bateu a mão no meu ombro, por quê? olhou e Né? falou isso. Vamos contextualizar, Aham. né? Você foi sincero ou falou, ó, sabia que tá morrendo só pessoas de 1,70m? Não, Sabia que... Não, vai porque assim, ó, escondendo. obesidade, cara, Teve aí a gente peso. vai entrar numa situação que já é, tipo assim, Contextualiza. obesidade. Cara, o que a obesidade te traz? Algumas doenças que Comorbidades. elas ficam ali, né, Potencialmente coladas ativo, ali, né? Você tá na beira. Então, na época do Covid, pessoas que tinham patologias, né, diabetes, hipertensão, alguma situação de saúde, de debilitação, que muitas vezes Era grupo são de risco. decorrentes da obesidade, não estavam resistindo. Naquela época era do tipo assim, só entuba, só procura o médico quando você tiver com falta de ar, né? Sim, E foi bem no início. sim. E tava acontecendo muito isso, né? E eu falei pra ele, cara, tá vendo como precisa se cuidar?
Porque a maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas sedentárias, obesas e que não conseguem reagir a uma situação do vírus. Faz todo né? sentido. Às vezes a gente fala zoando assim, né? Porque foi uma coisa que marcou ele, né? Mas não foi uma conversa do tipo vaga, né? Foi algo Não, teve todo um contexto. algo que contextualiza, né? E ainda mais hoje no mundo que a gente vive de correria das pessoas, fast food, talvez uma normalização Da obesidade. né? Pô, e tá errado, né? Tá meu? errado, né, demais. cara? Não é questão estética, é questão de saúde, Saúde, né, cara? perfeito. Não vamos pensar em estético, saúde, A gente né? chama a academia aqui de plano de saúde. Plano Tem plano de saúde? Tenho Tem plano sim. de saúde. Todo dia, 5 da manhã. Treino. Esse é o plano de saúde. Eu costumo, mas às vezes quando as pessoas fazem aula experimental e vão pedir o valor, nossa, mas o valor tá meio puxado. Quanto que você gasta com remédio? Uau. Essa pergunta é Né? fantástica. Porque o que você gasta com medicação, você vai parar de gastar, você vai gastar menos, você vai fazer um investimento na sua saúde, você vai parar de gastar com remédio. Para fazer a conta. A minha mãe é um estudo de caso nisso. Porque ela já diminuiu as dores nas costas, ela já emagreceu 17 quilos, está treinando com vocês lá. 17 quilos em 17 quanto tempo? quilos. Entre a alimentação que ela está fazendo e o exercício Ela já vinha físico, se cuidando Isso, mais. ela né? já estava. Isso, ela foi num médico muito bom, cardiologista, o Dr. Antônio, e ele deu o start nela. Do start que ele deu, ele falou: Meu, vai fazer exercício. Cara, mas essa, Entendi. tipo assim, ó, essa é uma situação. A palavra do médico é muito forte perante a nossa. Perfeito. Talvez se eu tivesse falado, dona Iraci, Que a gente falou um monte de vezes, né? precisa treinar, cuidar da sua saúde. Ia ter um valor. Um médico falar um valor gigante. É diferente. Sabe qual que é a proposta que ele falou pra ela que ganhou ela? Ele falou assim: a senhora vai parar de usar remédio. É o que você falou. É. Entende? Tipo assim, porque E aí, o cara, outro médico falava eu pra vejo- ela: que eu você vejo vai assim? tomar medicação pra pressão o resto da sua vida. O jeito que o médico aborda o paciente Faz também total diferença. faz total diferença. E eu vejo na sua mãe que são realmente dois fatores. Primeiro, ela queixava que ela não conseguia segurar o neto dela, porque ficava com dor. Então hoje sanou isso, ela consegue ficar com o neto dela, que eu acho que vó, né, cara? Ela não tem dor, então ela consegue ter prazer nisso. Ela caminhava muito e tinha dor no quadril. Ela falou que ela não estava, que ela foi no shopping, ela passeou, então ela teve um momento de lazer, não teve dor. Perfeito. E o ambiente. Então a parte psicossocial ali é brincadeira, é um ambiente agradável. Você realmente, eu acho que no caso dela, ela se sente realmente vista ali, sabe? Ela chega contando história. E a gente. Não, chega sorrindo, em casa. Hoje aconteceu isso na academia. Verdade. Quantos anos ela tem? 60 anos. E aí, tipo, faz pagar castigo. Faz, chega atrasado. Não, Ele chega nela e fala assim: você tá falando demais, atrapalhando a aula. Sensacional. Ela adora isso, né? Nossa, Assim, é interação. aquela... Que aí é uma coisa que quem está à frente da aula tem que ter ciência. Não é só dar aula. Sim. Não é só ser técnico. Né? É realmente o envolvimento. Porque às vezes a pessoa vai lá só para se sentir bem. Verdade. Aí o cara, eu não quero fazer esse exercício, eu não gosto. Não, você vai fazer. Eu não gosto, não, você vai fazer. Cara, se ela não gosta, ela tá ali para se sentir bem, adapta outro. Não faz sentido. Por né? quê? Né? Eu sei que é importante para ela fazer. Sim, Mas por que eu vou obrigar ela a fazer algo que ela não quer se ela tá ali para se sentir bem, perfeito. né? Primeiro você ganha a Sendo pessoa, que talvez depois eu você... possa passar isso de uma outra forma. Perfeito. Tem essa... Faz todo sentido. É terapêutico. terapêutico. Tem essa coisa do... Ah, mas é muito interpessoal, né? Você lidar com pessoas, é muito você entender, você tá todo dia com a pessoa ali. Eu sei como que eu posso motivar o Daniel, às vezes, numa aula de cross. Vai, você consegue, faz mais uma. Ou como eu posso falar, Miriam, descansa, toma uma Tranquilo. água, respira. Tem essa Entendeu? consciência do professor, né? Sim. Você tá aqui pra quê? Feeling. Você tá... Nossa, pra ajudar essa pessoa a ter uma vida muito melhor. Perfeito. Né? Aquela coisa que aquele vídeo que eu gravei, né? Falando de uma pergunta com os amigos, né? Eu tô com 45, meus amigos estão com a minha idade, né? Também um pouco mais, pouco menos. Tive amigos com a minha idade que tiveram no princípio de infarto, sabe? E aí a pergunta foi: você morreria pelos seus filhos? Todo mundo.
qualquer pai, qualquer mãe fala? Claro, Morreria. mas você viveria. É onde entra. Sim. Aí é uma reflexão forte, né? E aí, quando a gente pensa o que você tem que fazer para não ter saúde, dá muito mais trabalho. Sim. Você fica 1 hora na academia, ou andando, não importa. Você tem que ficar um dia inteiro assistindo Netflix. Sabe? O esforço é muito menor. Né? É que essa mudança, esse gatilho não é fácil, né? Porque talvez o meio externo, o ambiente, influenciam muito essa pessoa criar uma resistência em começar. É o mais difícil, começar. Depois que essa pessoa começa, aquilo vai ser bom. É prazeroso, né? Vai liberar Liberação hormônio de hormonal. bem-estar. Mas Então é daí vai que ser vem prazeroso, essa pergunta. né? Então acho que, tipo assim, hoje no meu meio eu vejo que há uma rivalidade muito grande entre, por exemplo, quem faz musculação zoa quem faz crossfit. Quem faz crossfit, não sei o que. Cara, É zoeira mesmo. e a guerra é tirar a galera do sofá, tá ligado? Perfeito. É Então, uma guerra positiva. A guerra, tipo assim, a luta, a batalha de qualquer modalidade é contra o sedentarismo. Perfeito. É daí que vem essa pergunta, né? O que precisa ser feito além do que você precisa fazer? É isso, você quer tocar um projeto, né? Você quer viajar ou quer estudar alguma coisa e está esquecendo da importância. Essa máquina tem que funcionar. Sim. Né? Então, o que eu preciso cuidar, né, para ter potência, né? Entender sobre cronobiologia, a gente falou isso ontem, né? Esse tempo do corpo, poxa, eu estou cansado na mente, deixa eu dar uma atenção para o corpo, deixa eu dar uma atenção para a mente. Se a gente parar para fazer uma reflexão, a gente está falando sobre sucesso. Perfeito. Né? Cara, a gente passa a vida inteira, talvez, em grande parte dela, buscando crescer, buscando ter um sucesso, um reconhecimento, buscando uma independência financeira. Que se você não tiver saúde, você não aproveita nada disso. Você não vivencia isso. Se você morrer... por isso que para mim é sucesso. Para mim, a minha definição de sucesso é tempo de qualidade. Show. Porque acho que nós já passamos Sim. por isso, né? Não, O tempo é valioso. Precisa aumentar a renda, aumenta, mas não tem tempo. O tempo é valioso. Não, peraí. A gente estava conversando muito sobre isso, que o tempo é valioso, né? O tempo não tem preço. Se você pegar o João, imagina assim, numa situação hipotética. O João que trabalhava 14 horas ganha 10 mil. O João que trabalhou depois na própria empresa 10 horas ganha 10 mil. E o João que trabalha hoje como gestor, trabalha 4 horas por dia ganha 10 mil. Esse 4 horas por dia é controverso. Não. É uma situação totalmente hipotética, calma. Mas o valor dos 10 mil aqui é completamente diferente. Não, é porque agora a galera tá me zoando, porque, tipo assim, a vida inteira dando aula e agora não tô dando mais aula. O João tá trabalhando do sofá de casa. Você viu que o João engordou? E, cara, sinceramente... É muito mais trabalhoso. É mais fácil dar aula? Sim, lógico. Muito mais fácil dar aula. Acho que é. Né? Só que A gente falou disso Porém, ontem, né? Os problemas da mente. Porém, é desafiador, né? E eu entendo que é um passo a mais, né? Tem uma pergunta nesse sentido. Você se sentiu vagabundo quando você foi passar do processo de parar? Eu abordo muito isso quando eu faço terapia, porque eu tenho uma dificuldade gigante, por exemplo. Se eu não acordar 5 horas da manhã, eu me sinto mal. Eu tô me sentindo, puta, cara, acordei 7 horas. Pô, tinha que acordar mais cedo, velho, fazer meu dia render, já tá vivenciando isso, sabe? Então Boa, umas 2, 3. Aí eu até compro uma. Vamos comprar, cada um de nós compra uma? Mas eu melhorei. Eu melhorei nisso, sim. Mas foi difícil, João? É difícil até hoje, né, cara? Tanto que a Michele, minha esposa, ela acaba me ajudando muito nisso. Se ela não colocar limite, talvez eu não coloque. Porque senão eu não paro. Sabe? Então, e aí começa a interferir em relacionamento, emocional.
Porque você acaba vivenciando isso o tempo todo, você não para, sempre tem alguma coisa para você fazer e tal. Sim. Então, hoje eu estou colocando um tempo para acordar cedo e treinar. Perfeito. Fazer as coisas que tem que fazer, almoçar, dar um time, continuar. Deu um X horário, Tranquilo, desliga. parar. Aí eu vou estar na academia, eu vou estar no cross, eu vou estar treinando com a galera, eu vou estar presente, mas sem uma responsabilidade, né? Tem que fazer isso, vou estar lá, mais um social. Perfeito. Talvez seja essa a ilusão do empreendedorismo, né? Que você vai Ou seja, se você for parar para pensar em horas trabalhadas, continua Tanto quanto. tanto. Mas, por exemplo, hoje, se eu quiser parar o que eu estou fazendo para fazer algo, Você pode. eu posso. Entendi. Então, o meu tempo tem um valor diferente. E a sua empresa tem um Dá valor para assistir um diferente. jogo. Por exemplo, Cara, fazia muito tempo que eu não ia assistir um jogo no meio de semana. de futebol que no Lá começo em da nossa Monte conversa você Azul, falou que você gostava. Lá em Monte Azul, tem o time da cidade e tudo mais, sempre gostei muito. E eu acompanhava tudo, às vezes estava lá no estúdio dando aula e estava na TV, no YouTube, passando lá. Cara, faz 2 fins de semana que eu consigo ir. Isso foi uma sensação muito boa para mim. Né? Mesmo que às vezes você esteja ali, ligado em tudo que está acontecendo, né? Quem administra o negócio não fica desligado nunca, né, cara? Você está sempre resolvendo alguma coisa. Mas Não é? eu tava ali, cara, e foi uma sensação melhor. Levei meu pai pra assistir, Perfeito. pô, foi da hora. Que Tava horas com meus isso? amigos. Durante a semana? Uma quarta, 3 horas. Na quarta, 3 horas da tarde. Poxa, Ela trabalha maravilhoso. com você também? Ela trabalha comigo também, a minha esposa. Ela trabalha comigo também. Ela é a esposa do Genário e a esposa de um outro sócio. Nós tem as lojas de roupa e suplemento em cada academia e ela também é professora de escola. Perfeito. É gostoso, né? De estar trabalhando em família. Tem que ter muita sabedoria para trabalhar junto. É um desafio, né? É. Sabedoria, isso A é gente, importante. a gente sabe, né? Talvez a Michelle tenha mais maturidade que eu nisso. Talvez não, acho que ela tem. Mas tem Porque uma... antes, cara, chegava em, tipo assim, o dia inteiro, chegava em casa que a gente ia jantar. Falava coisa, serviço. tal. Não, vamos parar com isso, velho. Né? Vamos desligar, vamos assistir uma série, alguma coisa, vamos trocar ideia de outra coisa, tomar um vinho, uma cerveja. Quem me tornou mais, a palavra vagabunda no termo, né? Foi a Miriam também, que ela fez isso comigo. Tipo, no sentido de diminuir a quantidade de trabalho, eu trabalhava direto. Eu começava o meu dia 6 horas da manhã e eu ia até 00:30 na época. Né, Miriam? Hã? E ela, vamos... Cara, quando eu trabalhava na academia... Então, será que esse é o papel das esposas? Eu acredito. Fazer vocês pararem, porque, tipo... Não, eu acho que... Eu também pra parar, eu falo, "Dan, vamos fazer outra coisa? Isso! Eu acho que tirar da tomada... Ô, gente, vem cá! Vamos colocar a academia no final do dia pra ser, tipo, aqui parou. Essa foi a nossa estratégia. Não é o papel Cara, das esposas, mas é a parte inteligente do relacionamento. Não é só essa, a gente é empreendedora, mas a gente sabe 10, parar 15. Mas 15. Essa foi uma estratégia boa de, olha, vamos colocar essa atividade, porque a gente faz 2, né? Tem a musculação, aí tem o Gil, aí tem corrida. Então, uma atividade física no final do dia que serviu não pela atividade física, mas para, aqui acabou. É a Porque senão finalização, vai. né? Perfeito. Sim, perfeito. Pô, cara, a gente tava falando sobre trabalhar bastante, né? Aham. E não tem jeito, cara. Acho que a gente sempre vai trabalhar bastante. Aham. Mas uma vez eu tava na academia e eu tava trocando ideia com um senhorzinho. Ele esporadicamente ia, que ele era de fora, e quando ele tava na cidade ele ia treinar, mas você vê que eu não lembro o que, mas ele tinha um cargo importante em alguma empresa. Certo. Né? Ele era bem idoso, assim, acho que uns 70 anos na época. E eu trocando ideia, é aquela coisa, né? De você querer valorizar que você trabalhou muito. Cara, eu tinha muito isso quando era mais... Nossa, trabalhei tanto. Foi vendida tal, essa ideia, né? Foi. A né? gente comprou. E isso vai em cima daquilo que a gente bem. estava falando, de Tô devolvendo. cultural, que tá na gente, né? De antepassados e tudo mais. E eu tô conversando com ele e falou, João, o que é o sinônimo de riqueza? Eu falei, trabalho. Ele falou, é dinheiro. Não é que você está trabalhando muito que você está ganhando dinheiro. Não necessariamente, faz E sentido. aí foi um dos tapas na cara que eu tomei.
E hoje você vê que ele tá certo. Tá certo, cara, né? Não é que você vai trabalhar 15, 16 horas que necessariamente você tá ganhando dinheiro. E aí, com o tempo, a gente vai estar expandindo essa E noção aí, de riqueza, né? Sim. Essa e é aí, uma. Exato. Essa é outra. E aí, o tempo, a gente tá falando agora, cara, Poxa. o valor do tempo. E assim, João, olha que doido. Se você analisar hoje, você tem o tempo. Mas uma pergunta que fica sempre na minha cabeça sobre isso é: você tem a permissão emocional para poder usar o seu tempo para você? Ainda não. Olha que doido. Ainda não. Então não significa ter o tempo só, mas se permitir emocionalmente a poder usufruir o seu próprio tempo. A gente... Alguém aqui nessa mesa tem essa permissão? Eu não tenho. Eu não ainda. tenho ainda. Eu não tenho ainda. Olha que doido. Será que dá pra chegar nisso? Ó, a gente tá caminhando pro final. Alguém chegou. Assim, ó, cara, então a gente pode. Uma coisa que, tipo assim... Uma coisa Você que chegou, dá um curso pra gente. A gente tá atrás disso. Eu gosto muito de viajar, cara. Tipo, e quando eu falo viajar, às vezes é um fim de semana, que vai pra algum lugar, que dá uma passeada, fica no hotel fazenda e tal. Então, uma das coisas hoje que eu faço sem culpa É isso. é que, assim, as pessoas têm que ter responsabilidade, né, cara? Sim. Mas, cara, tenho condição de fazer isso, tal. Sempre tá saindo. Perfeito. É curioso Tirando- que a gente sabe, né? Cara, A receita, né? tirando A um gente fim de sabe a semana receita, de mas- sai a Michelle, a gente, sai só a gente mesmo, ou o casal de amigos junto, mas se não vai só a gente E curte. e curte, cara. E volta bem renovado. Então é algo que hoje, tipo assim, talvez diariamente eu não me permita folgar. Porém, isso é algo que eu vejo que eu amadureci, em poder talvez curtir mais, assim, sabe? Você já tá tendo uma parte da permissão. E pra Isso aí. gente fechar, você tava falando? É isso aí, pra gente fechar. Você deu uma ideia maravilhosa De ontem? de fazer uma Fechou. pergunta. Como é que a pessoa... Vai lá. Bom, bora lá. A gente definiu uma das coisas aqui, é que pra gente fechar, a gente fazer uma pergunta-chave para todas as pessoas, né? Que forem vir. De qual foi o ponto total de virada, qual foi o sentimento, o que você acredita que fez você querer empreender, o seu porquê. Pra gente fechar com essa pergunta. Cara, eu sempre, acho que independente de onde eu estivesse, quando eu jogava bola, quando eu estava fazendo estágio, quando eu estava na faculdade, na academia, na escola, eu sempre quis ser reconhecido. Então, eu sempre quis ter reconhecimento. Eu sempre queria fazer algo para ser reconhecido. E como é diferente a gente conseguir ter esse reconhecimento com o nosso próprio negócio, né? Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu teria o meu negócio e que eu buscaria esse reconhecimento, sabe? Perfeito. Eu não sabia, não imaginava o que seria, Perfeito. mas eu sempre tive comigo que eu teria algo, Show. que eu Legal. faria algo. Né? Isso já era uma... Era algo que eu realmente desejava, né? Perfeito. Talvez os meios tornaram esse produto final diferente, Perfeito. né? Mas aconteceu como tinha que acontecer. E realmente buscar esse reconhecimento, sabe? Perfeito. Interessante. Muito Então, bom. todo mundo que de alguma forma busca um reconhecimento, não que seja uma via de regra específica, mas se a pessoa pensa em ter um próprio negócio, né, ou empreender, talvez seja uma inspiração para as pessoas seguirem esse mesmo caminho, né, de alguma Cara, forma. porque é aquela questão de você ser visto, sabe? Das pessoas te notarem. Para você isso é importante. Exato. Não é uma coisa que às vezes soa como um ego, mas não, de realmente eu conseguir implantar uma ideia, sabe? Fazer algo. Né? Perfeito. De poder, no meu caso hoje, ajudar pessoas e tudo mais. Perfeito. Muito bom, muito bom. E assim a gente encerra esse terceiro episódio do Preço da Pressa. E não deixe de se inscrever nesse canal e deixar teu comentário, porque a gente está aqui para somar. Perfeito. É para se tornar uma comunidade para você e a gente aprender e evoluir junto. Muito obrigado, viu, João? Eu que agradeço. Gratidão. Valeu, João. Valeu. Obrigado.